Temos uma questão assim tranquila, que é de escala. Em uma aula sobre proporcionalidade, já temos proporcionalidade. O professor de matemática trabalhou com um mapa cuja escala era de 1 centímetro do mapa equivale a 1 milhão de centímetros no mundo real. Como o mapa era dos Estados Unidos, ele optou em trabalhar com o sistema inglês de medidas, informando aos alunos que 1 milha corresponde a 1,6 quilômetros. E pediu que eles usassem as informações para responder a seguinte pergunta: uma distância de 10 centímetros nesse mapa corresponde aproximadamente a quantas milhas na realidade? Ora, a gente já sabe que 1 centímetro equivale a 1 milhão de centímetros. E 10 centímetros? Então, se eu tenho 1 milhão de centímetros, 10 centímetros equivale a 10 milhões de centímetros no mundo real. Então, a gente já tem primeiro essa transformação. De novo, eu sei que 1 centímetro, se eu pegar 1 centímetro da maquete ou do mapa, ele equivale a 1 milhão de centímetros. Como na questão ele informa uma distância de 10 centímetros, então ao invés de 1 eu multiplico 10 por esse 1 milhão, que vai ser exatamente 10 milhões de centímetros. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai converter esse 1 milhão de centímetros, esse 10 milhões de centímetros, em quilômetro. Você tem algumas formas para você fazer isso. A primeira seria você lembrar que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. E 1 metro equivale a 100 centímetros. Então aqui eu já tenho a quantidade de centímetros que equivale a 1 quilômetro. Então equivale a são 5 casas decimais, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu já sei que 1 quilômetro equivale a 1 milhão, 1 quilômetro equivale a 100 mil centímetros. Basta agora eu dividir esses 100 centímetros, esses 100 mil centímetros, que aí eu vou saber exatamente quantos quilômetros equivale. Então, 10 milhões de centímetros equivale a quantos quilômetros? 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Logo, 10 milhões de centímetros equivale a 100 quilômetros. Só que essa não é a pergunta. Ele quer saber, na verdade, esses 100 quilômetros equivalem a quantas milhas? Ora, se eu sei que 1 milha equivale a 1,6 quilômetros, basta eu dividir 100 por 1,6. Vamos fazer isso. 100 dividido por 1,6. Uma casa decimal fica igual a 1.000 dividido por 16. Ora, a gente já sabe que as respostas aqui estão entre 622 milhas e 62,5 milhas. 6 vezes 6 dá 36. 6 vezes 1 dá 6, mais 3 dá 9. Então sobra aqui 4. 4 você baixa o 0, fica 40. E já sabe que a resposta aqui vai ser 2. 2 vezes 6 dá 16, dá 12, perdão. 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. 40 menos 32 dá 8. 8 eu não consigo dividir, então aqui eu tenho uma casa decimal. Então a gente já sabe que vai dar 62,5. 5 vezes 6. 5 vezes 6 dá 30. 5 vezes 1 dá 5, mais 3 dá 8. Então a resposta é a letra D, 62,5 milhas. Se eu não quisesse fazer dessa forma, de você multiplicar 1 milhão, 1.000 quilômetros vezes 100 para saber quantos centímetros são, você também poderia ter usado a tabela. Né? Você sabe que metros, decímetros, centímetros, né? Aí você tem pro lado esquerdo, você tem
metro, você tem decâmetro, você tem hectômetro e você tem quilômetro. Então você está falando 10, você está falando quanto aqui? 10 milhões de centímetros. Então vamos calcular aqui quanto é 10 milhões de centímetros. Centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. E eu ainda tenho mais quantos zeros, Natalício? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. E aqui eu tenho 100 quilômetros. Tá certo? Então, questão respondida. Um forte abraço.